Ora, então, muito bom dia a todos. Estamos assim em condições de dar início ao nosso oitavo encontro internacional das tecnologias ambientais. O meu nome é Raquel Veríssimo, eu faço parte da equipa técnica da APMETA. Em nome do presidente da APMETA, Engenheiro Carlos Iglesias, que por motivos de agenda não conseguiu estar presente, agradecer e dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui conosco. Portanto, este evento surge na sequência de outros já realizados também em projetos anteriores, e temos aqui também alguns oradores que já tiveram connosco em missões inversas cá em Portugal, no fundo a conhecer a nossa realidade. A APMETA tem apostado bastante na internacionalização ao longo de mais de 10 anos, na tentativa de apoiar e dar suporte às várias iniciativas de promoção e internacionalização e também da exportação de PMEs. Portanto, nós temos realizado aqui um conjunto de vários protocolos de colaboração. Neste momento temos uma rede com mais de 60 protocolados, sejam associações congêneres da APMETA ou câmaras de comércio, ou mesmo associações de profissionais. Portanto, estas parcerias visam aqui um pouco partilhar as experiências de ambos os países e também proporcionar iniciativas como estas, que permitem às empresas identificar várias oportunidades de negócio. Portanto, este encontro é online, os anteriores, portanto, este já é o terceiro que estamos aqui a realizar no âmbito deste projeto. Dia 18 temos mais um encontro para finalizar esta sequência de 4, mas anteriormente temos feito presenciais, conforme já tinha referido, mas o Covid fez aqui alguma alteração no âmbito do projeto e decidimos fazer online, na expectativa de não só estar mais próximo aqui dos nossos protocolados internacionais, mas também das empresas e dos próprios profissionais da área também terem aqui um pouco este contacto. Só referir que este conjunto de atividades é no âmbito do AMEX, Ambiente e Exportação. Estamos já na terceira edição. É um projeto que é financiado por fundos públicos, pelo COMPET, a qual agradecemos, e é um sistema de apoio a ações coletivas. Hoje vamos ter aqui um programa de partilhas, de experiências, de oportunidades, seja na área da água, seja na área de resíduos, também a parte da sustentabilidade. Portanto, temos aqui um conjunto de oradores internacionais e também portugueses que nos vão dar aqui a sua experiência. Eu começaria aqui por apresentar o nosso painel de oradores. Temos connosco o Miguel Valles, que é licenciado em Economia e completou também a sua formação com Executivo MBA. É diretor comercial transversal de sistemas da IFASEC e responsável pela definição da estratégia comercial e gestão transversal das equipas comerciais das unidades de negócio de energia, ambiente e gestão transversal das equipas comerciais das unidades de negócio de energia, ambiente e transportes. É igualmente membro dos órgãos da APREN e da PPA em representação da IFASEC. O António Matias é engenheiro mecânico, especialista em refrigeração, desempenhou aqui diversos cargos de destaque no Ministério do Ambiente de Angola, com principal ênfase a de diretor nacional das tecnologias e normalização ambiental. Portanto, durante a sua carreira profissional coordenou diversos, seja formações, workshops, e atualmente é presidente da direção executiva da ANETA, que é a Associação Nacional de Empresas de Tecnologias Ambientais.
Temos também connosco o Prakash Prelad, que tem licenciatura em Contabilidade e Auditoria, tem também formação em Marketing, é presidente da Federação Moçambicana de Comércio e Serviço e também vice-presidente da CTA, que é a Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Temos também connosco o Armindo Pontes, que é presidente da ADADER, Associação da Defesa do Ambiente e Desenvolvimento Regional, é oficial administrativo do Ministério da Educação, Cultura e Formação. Também conosco Mama Samba Embalo, que é engenheiro agrícola, presidente da Associação Nacional de Agricultores da Guiné-Bissau e também presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau. Iremos ter também, mais tarde, junto-se a nós, a Sofia Santos, que é economista e especialista em sustentabilidade e financiamento sustentável, tem mais de 24 anos de experiência profissional entre banco, empresas, ONG e o setor público. Atualmente é também consultora para a região da África, no Green Climate Fund de Nações Unidas e presidente da Assembleia Geral das Águas de Portugal, membro do Comitê de Investimento do Fundo Português para a Inovação Social e professora associada da ISEC. Portanto, é também aqui autora de vários livros. A todos o meu grande agradecimento por estarem aqui mais uma vez conosco e, sem mais demoras, eu passo a palavra ao Dr. Miguel Valles, que nos vai falar aqui da internacionalização e o mercado da água. Muito obrigada. Dou-lhe a palavra. Muito obrigado, Raquel. Muito bom dia a todos. Penso que já estou a partilhar Exatamente. a apresentação. Muito bem. Bem, muito bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui nesta sessão de hoje em representação da PPA e queria agradecer, obviamente, o convite que foi endereçado à Parceria Portuguesa para a Água para estar aqui hoje e poder debater com todos e poder partilhar sobretudo aquilo que são as tendências e um balanço da internacionalização do cluster português da água, nomeadamente os resultados mais recentes de um trabalho que temos vindo a fazer já há mais de 10 anos, que funciona como uma espécie de um barómetro para medir aquilo que é o peso do setor internacional neste cluster. Cumprimento também os meus colegas de painel e fico na expectativa de ouvir com atenção toda a partilha e toda a informação que nos trazem aqui hoje. E, portanto, sem mais demoras, eu se calhar começaria por apresentar a PPA para aqueles que porventura não a conhecem. Portanto, a PPA é a Associação Portuguesa que representa o cluster da água, agregando aquilo que são os setores público e privado, e cuja missão é promover uma ligação entre as pessoas, as instituições e as empresas, projetando também o conhecimento e as capacidades portuguesas do setor da água pelo mundo, muito alinhada com aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e, obviamente, em particular, aquilo que é o ODS 6. Portanto, eu diria que a missão da PPA está assente em 3 pilares fundamentais. É o 100% água, portanto, é uma associação 100% focada no setor da água, 100% focada na internacionalização, e, portanto, e aqui não só numa vertente de empresas, mas também numa vertente de ID, numa vertente de academia, de melhores práticas de políticas públicas. Portanto, a PPA posiciona-se como associação agregadora de tudo aquilo que é o conhecimento do setor e de que forma pode acrescentar ao nível internacional, mas também 100% inclusiva numa ótica também de cobertura integral, porque consegue agregar interesses dos vários stakeholders públicos e privados, mas também das várias atividades da cadeia de valor do setor. Portanto, estes são os seus associados.
que pertencem, como podem ver e como seguramente reconhecerão alguns dos logotipos que temos aqui, pertencem a diversos quadrantes, estão organizados fundamentalmente em 4 componentes: empresas, centros de investigação, universidades, associações não governamentais e, obviamente, a administração pública representa aqui também um papel muito importante. Relativamente ao perfil dos seus associados, neste caso em particular, já do setor empresarial, e como disse há pouco, cobrem a totalidade das atividades da cadeia de valor do setor, que vão desde os estudos e a consultoria, aos projetos de engenharia, à construção e à integração de sistemas, à gestão e à operação e manutenção, e também, obviamente, à assistência técnica dessas instalações e dessas operações em curso. Portanto, como podem ver aqui, destas mais de 50 empresas que são membros da PPA, eu diria que se juntam cerca de 30, 40 entidades dos setores académico, administração pública e sociedade civil, aqui fundamentalmente associações não governamentais, como é o caso da Aprende, por exemplo, como vimos há pouco, e de um ponto de vista da sua estratégia ao nível de mercados geográficos, como podem ver neste gráfico, estão fundamentalmente focadas no continente europeu, na América Latina e muito em África, como podemos observar, com destaque, obviamente, para a África lusófona, como poderemos ver mais à frente no slide que temos para partilhar. Aquilo que são, digamos assim, as expectativas em relação à PPA. E vou destacar as primeiras, porque são de facto aquelas onde a PPA se destaca, que é, esperam que a PPA seja uma entidade que fomente o diálogo, a cooperação e as parcerias de facto entre os seus membros. Também esperam da PPA que lhes dê suporte à penetração em mercados externos, e aqui eu não posso deixar de destacar aquilo que é todo o trabalho de intelligence e de screening de mercados que nós temos à disposição dos nossos associados, mas também, porque é fundamental, como todos sabemos, a facilidade de acesso e os contactos que a associação permite aos seus associados a diferentes níveis de interlocução. Aquilo que é a projeção do nosso conhecimento, e aqui muito numa perspectiva de advocacy, por um lado, e aqui mais uma vez a diferentes níveis de interlocução, mas também aquilo que é, porventura, ações de comunicação e de sensibilização, não só para o setor em si, mas também para as competências que as empresas portuguesas têm neste setor. E, obviamente, é muito relacionado com o que vimos há bocadinho, com o que mencionei há pouco, identificação de oportunidades de negócio e de linhas de financiamento. Portanto, eu destacaria estas como as grandes, digamos assim, os grandes expectativas e os grandes serviços que a PPA pode prestar aos seus, e presta aquilo que são os seus associados. Ora bem, todos os anos, e indo então de encontro àquilo que é o tema da apresentação de hoje, todos os anos a PPA realiza um inquérito aos seus associados, no fundo é jeito de balanço das suas atividades de internacionalização, e eu considero que este é um excelente barómetro para perceber se de facto existe expansão ou retração da atividade do setor, por um lado, complementado também com a sua vertente internacional. Portanto, vemos aqui apenas algumas das empresas que participaram no inquérito relativo ao ano 2022, sendo que o universo é este. Portanto, de uma forma agregada, obviamente, estamos a falar de empresas que no tecido empresarial representam mais de 1.000 milhões de euros em termos de volume de negócios e no seu total têm mais de 10 mil colaboradores. Obviamente, temos empresas que estão unicamente focadas naquilo que é o setor da água, mas temos outras empresas que, como é o caso da EFASEC, por exemplo, onde o setor da água é apenas um dos negócios de um portfólio de negócios mais alargado. Mas, em particular, e se me permitem entrar aqui nos números que nós não conseguimos ver nesta apresentação, mas que nós conseguimos apreciar ao ter o detalhe, eu diria que o perfil mediano está aqui representado. Portanto, temos empresas médias que faturam até 10 milhões de euros e que têm à volta de 50 colaboradores. Obviamente temos outros
outras empresas com outra dimensão, temos empresas mais pequenas, mas todas elas numa ótica complementar, dado que cada uma se vai posicionando naquilo que é a cadeia de valor. Uns mais focadas em estudos e consultoria, outros mais em gabinetes de engenharia, outras empresas de construção com outra dimensão, outras empresas também de operação com outro perfil, e portanto conseguimos ter aqui, como podemos ver, uma distribuição bastante uniforme daquilo que é a representatividade do setor. Ora bem, dessas empresas, e ainda falando um bocadinho aqui do universo, como podemos ver, para a maioria destas empresas, cerca de mais de 70%, o negócio da água é o seu core business, ou é muito importante, e em quase metade das mesmas, pesa mais de 40% do seu volume de negócios. Não deixa de ser interessante que do total das empresas que participaram no inquérito, mais de 460 milhões de euros representam o volume de negócios da sua componente internacional. Ora bem, os próximos 2 slides são de alguma forma autoexplicativos, mas ainda assim permitem tirar algumas conclusões, como é esta, por exemplo. Nós podemos afirmar, à luz dos resultados obtidos, que 2022 foi de facto um ano de crescimento, embora moderado. E isso foi válido, como podemos ver, tanto em termos globais, naquilo que é a atividade dos negócios como um todo, mas também em termos internacionais. O que nós podemos ver, e vamos ver já de seguida, eu acho que atrevo-me a dizer que este 2022 foi um ano de consolidação da recuperação pós-pandemia. Isso vê-se bem, e este gráfico creio que é muito feliz porque representa de uma forma gráfica e colorida, se quisermos, aquilo que é esta conclusão que acabei de partilhar. Portanto, nós de facto historicamente podemos observar que depois daquela grande retração de 2020, não é? Que obviamente relacionada com os motivos que todos conhecemos, com o grande lockdown como consequência da pandemia, apesar de tudo 2021 e 2022 já evidenciam claramente aquilo que é uma tendência de recuperação do crescimento da atividade. E obviamente da atividade de uma forma global, mas também da atividade internacional. E obviamente isso são boas notícias, não só para o setor, mas para a economia como um todo, mas em particular neste setor, a prova de que isto são boas notícias e que de facto estamos já num caminho de recuperação e quase a chegar à velocidade de cruzeiro, é que mais de 40% das empresas que participam neste inquérito conseguiu iniciar atividade no mercado novo em 2022. Obviamente, como vemos aqui, com especial destaque para o continente africano, sendo que também podemos confirmar que pelo número de participações em concursos internacionais, portanto cerca de quase metade do universo do inquérito, também vemos essa dinâmica de recuperação da atividade. Uma evidência é o peso e a importância do mercado africano para as empresas que concorrem em concursos internacionais, isso é óbvio, mas analisando a informação historicamente e em mais detalhe, do ponto de vista das tendências, não podemos deixar de mencionar que nos anos mais recentes vemos um crescente interesse noutras geografias europeias. E aqui destacaria, obviamente, Espanha e algum outro país da Europa Central. O que é também, de facto, de realçar é que as empresas portuguesas têm tido uma presença muito forte no mercado africano, não abandonando este mercado, sendo de facto um mercado muito importante naquilo que é a expansão internacional das empresas, em particular no setor da água. De uma forma muito resumida, e eu creio que este índice acaba por ser um bom resumo e reflexo daquilo que tem sido o peso e o papel que os mercados internacionais têm desempenhado, que é um papel muito importante e tem sido crescente naquilo que é a atividade das empresas do cluster português da água. Inclusivamente,
mesmo em períodos, por exemplo, entre 2012 e 2016, onde a atividade global do setor da água perdeu algum fulgor, o peso da atividade internacional continuou a crescer e, portanto, isso evidencia que também as empresas portuguesas procuraram nos mercados internacionais oportunidades de crescimento que não puderam capturar ou obter no mercado nacional. Por último, e sendo este obviamente um fórum do setor e focado naquilo que são naquilo que é o papel do mercado também para as empresas portuguesas, não podia deixar de destacar o papel que as entidades multilaterais financeiras têm tido na promoção da atratividade, mas também na mitigação da percepção de risco de determinados mercados internacionais. Isso acaba por ser importante, sobretudo em períodos de retração, onde a mitigação do risco, de determinados riscos, em particular risco de mercado, por exemplo, acaba por ser importante ter, digamos assim, esta rede e esta safe net, que são as entidades financeiras multilaterais, que permitem às empresas poderem desenvolver também os seus negócios com outro tipo de instrumentos. De destacar que 1/5 das adjudicações às empresas portuguesas por parte das entidades multilaterais são do cluster da água, portanto estamos a falar do total das adjudicações de contratos de todos os tipos de entidades multilaterais financeiras. Não deixa de ser interessante que 1/5 é do setor da água, com números muito semelhantes, quer ao nível do número de adjudicações, quer também ao valor das adjudicações. E, portanto, isto num espaço de 10 anos, acho que é de assinalar, e obviamente, com certeza haverá mais oportunidades para conseguir manter pelo menos este número e, porventura, até aumentá-lo. Destacar também que estes projetos são maioritariamente concentrados na África subsaariana e, tipicamente, como podemos ver aqui, são financiados pelo Banco Mundial. E bem, no fundo era isto que eu queria partilhar com todos. Gostava só de deixar aqui também aquilo que são os contactos da nossa equipa operacional e alguns links da PPA. Convido também a visitarem o stand virtual da PPA no âmbito deste encontro. Temos aqui, para qualquer dúvida que vos possa surgir sobre os serviços que a PPA possa prestar, podem entrar em contato com o Dr. João Simão Pires, que é o nosso diretor executivo, com a engenheira Ana Filipa Carlos ou com a engenheira Carmen Campelo Ribeiro, que são a nossa equipa operacional, e eu próprio também estou disponível para esclarecer alguma questão que possam ter ou que queiram interessar. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo convite mais uma vez, e qualquer coisa que necessitem, estou à vossa disposição. Muito obrigada, Dr. Miguel, aqui pelo seu excelente contributo. Passamos assim também de seguida para o engenheiro António Matias, que nos vai falar aqui sobre as tecnologias ambientais e as oportunidades na República de Angola. Portanto, eu vou partilhar rapidamente a tela. Okay. Engenheiro, dou-lhe a palavra, obrigada. Antes de mais, agradecer o convite da PMETA e saudar os colegas do painel e dizer que o governo de Angola aposta no crescimento verde em todos os setores da vida nacional. E crescimento verde significa investir em projetos ligados às tecnologias ambientais. Pode avançar. Falando em tecnologias ambientais, estou a falar de projeto ligado ao reaproveitamento do lixo, quer para reciclagem, quer para geração de energia, energias renováveis e produtos químicos com baixo teor de poluição. Então, eu trago aqui 6 exemplos de oportunidades de tecnologias sustentáveis que são promissores na República de Angola, no meu ponto de vista, e que devemos, então, trabalhar
ou incentivar a implementação deste tipo de projetos. Estou a falar de posto de carregamento de viaturas elétricas, assim como viaturas elétricas, captura e armazenamento de carbono, dizer que nessa vertente em Angola já existem iniciativas, mas queremos mais, gostaríamos que realmente no seio da CPLP se tivesse iniciativa ligada a esta área de captura e armazenamento de carbono, porque existem captura natural e também existem artificial. Se existirem projetos, nós de bom grado vamos receber aqui na República de Angola. Quanto ao reaproveitamento de energia solar, é realidade aqui em Angola. Eu depois irei mostrar exemplos já práticos existentes aqui de projetos ligados à transição energética aqui na República de Angola. A produção de hidrogênio verde também já é realidade, já há perspectiva nesse aspecto. A reciclagem e gestão de resíduos é que é um setor que ainda temos estado a trabalhar na sensibilização e informação no sentido de criar ecopontos, porque só a partir do ecopontos vamos então incentivar a indústria de reciclagem, mas já existem, mas precisamos de mais indústrias. E quando falamos de tratamento de águas residuais, então também podemos incluir na economia circular. Pode avançar. Como disse, Angola já tem projetos ligados à transição energética. O compromisso de todos os países que são parte signatária do Acordo de Paris é 2050 zero carbono, e é nesta perspectiva que desde o ano passado temos estado a assistir em Angola projetos ligados à energia limpa, assim como a energias renováveis. No que toca à energia renováveis, temos centrais que já foram inauguradas e que também já entram na matriz energética angolana, tanto na província de Benguela, estou a falar da central fotovoltaica do Biópio, da Baía Farta, isso na província de Benguela, e estão em curso o de Caraculo, no Namibe, na província da Lunda Sul, na província da Huila e também na província de Mochico. Portanto, são grandes projetos ligados a esta área. Mas também deixamos aqui o repto, né, no sentido de quem quiser investir nessa área, estamos abertos para poder, então, aumentar a matriz energética no que toca às energias renováveis na República de Angola. E no que toca à energia limpa, dizer que a matriz energética angolana, na sua maioria, ou a maior percentagem, é ligada à energia limpa. Então, estou a falar de barragem hidroelétrica de Lauca, que a última fase terminou há uma semana atrás, e que já abastece desde as 18 províncias de Angola. E também temos Capanda, temos Cambambe, e adicionando naturalmente as energias renováveis que eu acabei de mencionar. Portanto, são esses projetos que temos cá em Angola ligado às tecnologias ambientais e, naturalmente, gostaríamos de aumentar cada vez mais projetos ligados às tecnologias ambientais, no sentido, então, de cumprir com os tratados internacionais ligados, portanto, à mitigação da poluição. Muito obrigado pela atenção. Portanto, isso já tive a oportunidade de dizer e termino assim a minha comunicação. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro António Matias, aqui por nos dar aqui este contributo com as várias oportunidades que temos.
passamos assim de seguida para o Dr. Prakash Prelad, que nos vai falar aqui um pouco sobre os mecanismos de cooperação e oportunidades de negócio em Moçambique. Eu vou só pedir, sim, sim. Pedir eu, neste momento, fui chamado agora para o gabinete da ministra. Eu vou entrar depois no meu telefone. Tá bom, tá bom. Em casa, eu vou entrar já no telefone, porque eu estou aqui em casa, e como fui chamado para uma reunião, combinado. Eu vou seguir pelo telefone. Com a vossa Combinado, permissão. então. Obrigadíssimo. Com a vossa permissão. Bom trabalho. Okay. Muito obrigado. Tá, obrigada. Muito bom dia a todos. Não sei se já posso, dona Sim, claro que sim. Obrigada. Olha, antes de mais, agradecer este convite, não é? Em nome da CTA, que é a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, na qual sou o vice-presidente, e também em nome da Federação Moçambicana de Comércios e Serviços, por estar aqui neste encontro que consideramos de extrema importância aos nossos países. Só aqui alguns dados sobre a nossa associação, a nossa confederação e a presença que nós temos a nível do país. Como podem ver, o Moçambique é um país extenso. Só para ter uma ideia, eu estou em Sofala e os meus dois colegas estão em Maputo, que fica a 1.200 quilómetros daqui da distância. Portanto, um país vasto, mas onde a Confederação tem a sua presença não só através dos sedes, dos DEPs, que quer dizer, os sedes são os centros a nível distrital e os DEPs a nível provincial. Falar das tecnologias ambientais, para nós é falar de um desafio extremamente importante. Talvez passar o slide a seguinte, onde, em termos numéricos, podemos dizer que a CTA tem 157 membros, entre as federações setoriais, associações, câmaras de comércio e agrupamentos empresariais. Estamos a falar de cerca de 14 mil empresas envolvidas, principalmente as micro e pequenas empresas. Temos um Conselho Nacional Empresarial, que é um fórum de consulta, onde estão 69 empresas, e o futuro da CTA. A CTA tem uma particularidade, cresceu com a pirâmide invertida, costumo dizer. Quem conhece um pouco da história de Moçambique sabe que os primeiros anos pós-independência teve uma economia centralizada. E quando foi a altura de abertura de mercado, tivemos que criar, o governo teve que criar, passo a expressão, um setor privado, de maneiras que a CTA aparece, a própria sigla diz que era Comissão de Trabalho das Associações. A sigla manteve-se, subiu para as confederações e estamos há 20 anos a tentar inverter a pirâmide. Por isso dizer que as federações que já estão inscritas são essas que vêm na tela, que é a agricultura, transporte, turismo, construção, comércio, serviços e indústrias. A seguir, o enquadramento. Se calhar, aqui, dizer que falar das tecnologias ambientais, para nós, é falar de um desafio extremamente importante para a sustentabilidade. Como devem saber, Moçambique virou nos últimos anos um país extremamente frágil por conta dos efeitos climáticos. Uma média de 3 ciclones passam ou ameaçam o país todos os anos. Desde o famoso ciclone Idai, que o mundo viu através das televisões,
e que a Beira, em particular, foi fustigada, o nível de vulnerabilidade acentuou, quer ao nível de infraestruturas públicas e privadas, quer ao nível do setor produtivo, sendo que aqui, no nosso entender, onde podemos transformar os desafios em oportunidades de negócios. No setor de infraestruturas, o país precisa de tecnologias que permitam que tenham capacidade de resiliência e adaptação aos efeitos ambientais. Sempre que um efeito ambiental nos afeta, destapam-se os problemas graves na qualidade das nossas infraestruturas. No ano passado, o Governo aprovou um decreto que visa estimular a construção de escolas e unidades sanitárias resilientes, o que demanda as tecnologias adequadas para atingir esses objetivos. Esta oportunidade estende-se também aos setores de pontes e estradas. No setor energético, o país conta com uma matriz bastante elevada, havendo necessidade da sua diversificação através de tecnologias adequadas. A produção da energia elétrica a partir do gás é um dos campos por onde se pode explorar oportunidades de investimento, adotando tecnologias cada vez mais amigas do ambiente. No setor mineiro, o país conta com empresas detendo licenças de exploração de cobalto, níquel, tantalite, ilmenite e num portafólio estimado em 25 bilhões de dólares, que são uma oportunidade para investimentos que requerem, obviamente, parcerias e que tragam, nesse sentido, a tecnologia ambiental para o setor. Na área agrícola, há uma enorme necessidade de adotarmos tecnologias que tragam um aumento de produção e também da produtividade. Na área de investigação, há oportunidades de negócio na perspectiva de transferência de tecnologias e de capacitação institucional para que o país possa alinhar de forma sustentável nestes desafios globais que têm a ver com o meio ambiente. Como podem ver, há aqui um vasto leque de potencialidades e oportunidades em todos os setores de atividade, aliados às reformas legais em curso, nomeadamente a aprovação da recente Lei de Investimentos Privados e, em breve, a revisão da Lei de Trabalho, favorecem o investimento no país. A CTA, como líder do setor privado, continua a lutar para que o país tenha cada vez melhor ambiente de negócios e aos nossos parceiros advogamos sempre para que apostem no capital humano local e na transferência de tecnologias para que tenhamos uma harmonia laboral e sustentabilidade dos nossos projetos. Lembrar também que Moçambique está inserido a nível da SADC e que o potencial de consumidores é de qualquer coisa como 260 milhões de habitantes. Por isso, é um número atrativo para os projetos. Por isso, é um país que, como disse, e é um dos papéis que a CTA tem. Aliás, dizer que a CTA é um interlocutor válido do diálogo público-privado com o governo, quer isso dizer que tem como um dos papéis pressionar o governo nas reformas para melhorar o ambiente de negócios no país. E dito isso, termino essa minha breve apresentação. Pela melhoria do ambiente de negócios, nosso muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Prakash, aqui pela sua exposição. Portanto, falar-vos que aqui portanto, o Dr. Armindo Pontes, o presidente da ADADER, teve aqui um imprevisto e de momento não vai conseguir juntar-se connosco na próxima apresentação, mas depois, se possível, faremos chegar mais informação sobre a comunicação que iria fazer, e eu passava assim de seguida a palavra ao Mama Samba Embalo, que nos vai falar aqui um pouco de economia circular, gestão de resíduos na agricultura. Muito bom dia, muito obrigada por estar connosco. Tem a palavra. Não estamos a conseguir ouvi-lo. Muito obrigado. Tá já? Sim, obrigada. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite formulado e em nome da CCAS, que é a Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau, e a Recagro GB, que é a rede de coordenação das câmaras de agricultura e cooperativas agropastoris da Guiné-Bissau. Gostaria de agradecer o convite formulado e a partilha com os nossos diferentes organizações aqui da plateia. Portanto, como sabe que a Guiné-Bissau, neste momento, é um país virgem no quadro de tecnologias ambientais e resíduos sólidos, não é? No nosso país, neste momento, existe uma empresa que faz a reciclagem, mas isto é do lixo, que existe somente no capital Bissau. Portanto, indo ao tema, gostaria de frisar o seguinte: as tecnologias ambientais fornecem soluções para diminuir os influxos de substâncias, reduzir o consumo da energia e as emissões, reaproveitar os subprodutos e minimizar os problemas da eliminação de resíduos. Melhoram a eficiência, ou seja, permite fazer mais com menos, apoiam a aplicação de sistemas de gestão ambiental e tornam os processos mais produtivos e ecológicos. As tecnologias ambientais são igualmente utilizadas para recolher informações sobre o ambiente, acompanhamento e recolha de dados para identificar a presença de poluentes, alteração na ocupação dos solos ou para detectar os efeitos na saúde humana através de biomonitorização. As tecnologias ambientais têm potencial para, durante a próxima década, contribuir para reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa até 25% ou 80%, a distribuição da camada de ozono até 50%, e a acidificação e eutrofização até 50%. O setor da água enfrenta o desafio de desenvolver tecnologias novas e mais econômicas que incluam os aspectos energéticos e as externalidades ambientais. Então, igualmente previstos avanços tecnológicos significativos a uma expansão do mercado no que diz respeito às soluções de aproveitamento de resíduos para a produção da energia em pequena escala ao desenvolvimento de sistemas de energia de biomassa em pequena escala. Para concretizar o potencial das tecnologias ambientais, será necessário criar maior aceitação de mercado. O desconhecimento dos custos reais da obtenção, da utilização e eliminação de materiais de energia continua a representar uma grande obstáculo para a maior implementação da eco-inovações.
Os consumidores e os investidores precisam de conhecer com mais exatidão o desempenho e os benefícios ambientais e financiar com toda a confiança produtos que são frequentemente novidade no mercado. Para apoiar estes objetivos, os responsáveis políticos europeus estão atualmente a debater a forma como deverá processar-se a verificação destas tecnologias. Tipos de tecnologias ambientais. Tecnologia de mensuração ambiental envolve ferramentas da informação para mensuração e uma categoria desse tipo possui como objetivo fornecer uma gama confiável de opções para a tomada de decisões sobre a qualidade do meio ambiente. Outra categoria objetiva é de fornecer à humanidade informações úteis na busca de alternativas ambientais, como, por exemplo, a falta de água e aquecimento global. A tecnologia de mensuração ambiental contrasta-se com as suas congêneres por não focar necessariamente na redução dos impactos produzidos pela humanidade sobre o ambiente natural, mas sim por subsidiar o entendimento de como o ambiente vem alterando e quais são as melhores alternativas para minimizar os impactos destas alterações sobre a perspectiva de qualidade de vida da população. Controle de poluição foram desenvolvidas para neutralizar os impactos gerados durante o ciclo produtivo, sem necessariamente implicar modificações nos processos originais. Em outras palavras, tais como tecnologia apoiam o controle da poluição gerada em um determinado processo sem alterá-lo completamente. Se, por um lado, tais tecnologias podem controlar a poluição, por outro, podem gerar outros tipos de impactos ambientais, como, por exemplo, aumento do consumo de energias. Tecnologias mais limpas ou prevenção de poluição. Diz respeito às modificações empreendidas para minimizar ou até mesmo eliminar qualquer efeito prejudicial de um processo que pode gerar no ambiente, no meio ambiente. Diferem-se das tecnologias de controle de poluição por requererem uma perspectiva holística, como podem ser reduzidos os impactos ambientais de um processo ou produto. Tecnologias ambientais de impacto nulo. Tecnologias que, de facto, não geram impacto algum durante o seu processo de desenvolvimento e utilização. Dentro de uma perspectiva pontual, estas tecnologias podem ser observadas no campo da biotecnologia, mas num contexto de ciclo produtivo completo. Sua existência é considerada utópica. Arquitetura sustentável. O objetivo é a projeção e construção de moradias com energia sustentável, com aproveitamento da luz solar e combate ao desperdício da eletricidade, uso inteligente da água, com aproveitamento da chuva e reuso da água suja para descargas de banheiro e incentivo ao compostagem para a redução de resíduos orgânicos. Limpeza de carvão. Foco à redução das emissões decorrentes da utilização do carvão para a geração de energia. A limpeza decorre de um processo em que a extração do gás carbônico do mineral é feita através da gasificação, no momento em que o carvão é levado a altas temperaturas para girar turbinas a vapor e criar energia elétrica. O gás carbono extraído é injetado no solo, chegando a reduzir 99% das emissões decorrentes da utilização de carvão.
tecnologia menos fluentes em motores de combustão interna, eficiência energética e controle da emissão de poluentes em automóveis que utilizam motores de combustão interna, inclusive na utilização de combustíveis menos poluentes ou totalmente limpos. Tecnologia energética solar, painéis como sistemas de geração de energia através da captação da luz, que, se democratizada, poderá reduzir significativamente a demanda por energia oriunda de combustíveis fósseis. Armazenamento da sal. Enfoque na estocagem da energia para o uso futuro, pois o sal fundido, quando aplicado à energia solar, tem a capacidade de grande armazenamento de energia. A substância pode observar e armazenar grande quantidade de calor e, como resultado, o calor captado durante o dia pode ser utilizado para aquecer o sal. A partir disso, o sal geral zero vapor e tem a capacidade para girar turbinas mesmo quando o sol está ausente. Mineração com tecnologia verde. A atividade de mineração é uma das que mais afetam o meio ambiente. Porém, a tecnologia tem contribuído para a purificação da água, remediação de rejeitos de minas e gestão da água em hermotolagem, reduzindo o impacto ambiental e mineradores causam no meio ambiente. Antes de terminar, gostaria aqui de realçar esta oportunidade para dizer que as nossas instituições estamos disponíveis na futura identificação de diferentes áreas de negócios das nossas respectivas organizações. Portanto, gostaríamos também de convidar a EPMENTA, não é, para vir visitar e conhecer a Guiné-Bissau e de realçarmos e vermos os nossos protocolos, forma é que podemos mais identificar e desenvolver atividades no desenvolvimento e colaboração e cooperação das respectivas organizações. O nosso muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Muito obrigada, engenheiro, aqui pelo seu contributo. E eu, sem mais demoras, também passamos aqui para o nosso último orador, a doutora Sofia Santos, da Systemic, não é? Que nos vai falar aqui um bocadinho sobre apoiar a transição para a sustentabilidade. Muito obrigada, Sofia, por estar connosco. Mais um evento da APMETA. Obrigada eu pelo convite e obrigada a todos por estarem aqui. Eu vou apenas, pronto, já estamos a finalizar, portanto vou apenas falar de forma muito simples aqui, dar a importância dos temas da sustentabilidade para todos os projetos, ou seja, temos presente que esta questão de ter princípios que ajudem em qualquer projeto, ter a preocupação de diminuir os impactos ambientais, incluir as questões sociais nos projetos, nomeadamente também a igualdade de género, são temas que hoje são essenciais a qualquer projeto que procure por financiamento. E o que é importante também passar aqui a mensagem é que todos os projetos, sejam eles do âmbito do turismo, sejam eles de âmbito de empreendimentos até para habitações, ou outros projetos, mesmo de externalização, projetos de maiores infraestruturas, o tema dos critérios ambientais e sociais estão sempre presentes. Vários países africanos têm já também sido alvo de projetos de financiamento internacional. Todos os financiamentos que vêm dos fundos como o Fundo Verde para o Clima das Nações Unidas, o Green Climate Fund, que possam vir também de outros fundos como o Fundo de Adaptação. Todos esses financiamentos que podem ser significativos e que podem ajudar o país, de facto, a fazer a transição, são para projetos que têm de incorporar na sua constituição do projeto e depois na sua operação os temas ambientais e sociais. E eu acho que é importante também referir que
existem fontes de financiamento a nível internacional que também se dedicam ou podem ser aplicados a empresas, portanto, as próprias empresas do setor privado podem desenvolver projetos que depois podem aceder a alguns financiamentos que tenham esta componente. No entanto, é sempre necessário este caminho para a sustentabilidade. No que diz respeito a ter acesso a financiamento, é sempre um caminho que exige projetos que são escritos e que são desenvolvidos e que são planeados, que têm uma componente muito exigente, porque é solicitado que os projetos consigam efetivamente mostrar que vão contribuir para alguns dos problemas que foram discutidos aqui hoje, portanto, que os projetos possam ajudar o país a diminuir as emissões de CO2, que os projetos possam ajudar o país a adaptar-se às alterações climáticas, portanto, aqui também muitos projetos de adaptação, e portanto, fazer esta transição para a sustentabilidade, na realidade, implica perceber quais são os riscos, quais são as vulnerabilidades climáticas que o país enfrenta, quais são os principais riscos que sofre dos impactos ambientais e depois tentar desenhar os projetos, identificando de que forma é que esses projetos podem também, por um lado, resolver um conjunto de problemas e, por outro, contribuir para a diminuição desse mesmo impacto ambiental. Isto é um tema que é transversal, portanto, não é gerir e fazer a transição para a sustentabilidade é um tema que se aplica em todos os setores, incluindo também nas universidades, ou seja, é preciso educar todos os alunos para estes temas, é preciso educar as pessoas da área de Direito, as pessoas da área de Engenharia, as pessoas da área de Economia e da área de Finanças. Portanto, é muito importante que esta transição da sustentabilidade seja feita com um conhecimento sólido. Também as empresas não só ao nível de técnicas, como há pouco também na apresentação anterior estava a ser referido, também as empresas é importante perceberem que isto não constitui que ter este tipo de preocupações não constitui uma desvantagem de mercado, antes pelo contrário, constitui de facto hoje em dia uma potencialidade de atrair investimentos e de atrair doadores internacionais. A nível europeu, e eu já vou dizer porque é que estou a falar da Europa, a nível europeu, por exemplo, nós temos uma regulação que saiu recentemente e que vem definir o que são atividades ambientalmente sustentáveis, portanto define o que são os critérios mínimos para que determinadas atividades possam ser consideradas alinhadas com a descarbonização, e para isto definiu-se uma taxonomia. Portanto, a nível europeu nós temos uma estratégia de promover um financiamento sustentável, portanto, de fazer com que temos uma estratégia para alinhar o dinheiro com estes objetivos de descarbonização. E o que está a acontecer em vários países, quer na Ásia, quer na África, é que os próprios bancos centrais estão a ser estimulados e solicitados para os bancos centrais dos países também desenvolverem estratégias de financiamento sustentável para que todo o país consiga alinhar nesse caminho. Só para vos dar um exemplo, temos alguns países em que eu própria já estive a trabalhar na Ásia, na Arménia, estive a trabalhar com o Banco Central da Arménia, em que precisamente o Banco Central sente a necessidade de desenvolver uma estratégia de financiamento sustentável para o país para continuar a conseguir captar o investimento dos bancos de desenvolvimento, por exemplo. E agora em junho irei a um outro país africano também trabalhar com o Banco Central, precisamente nos primeiros passos para que esse país africano também consiga desenvolver uma estratégia de financiamento sustentável para o país. Porquê? Porque os doadores a nível internacional começam a dizer, para nós continuarmos a doar e a investir no país, nós também queremos que o país apresente uma estratégia, uma visão sobre o que poderá ser um financiamento sustentável, ou seja, regras para promover, para fazer com que as empresas nacionais também tenham critérios, portanto, criar aqui alguma uniformidade de critérios, sendo obviamente que cada país tem a sua especificidade. Isto tudo para garantir que as coisas são apropriadas à realidade. Só para termos uma ideia, lá está, a nível europeu nós criamos aquilo que se chama a taxonomia verde da União Europeia, ou seja, o que define o que são os critérios ambientalmente sustentáveis para vários setores de atividade, com as características de empresas e de uma economia europeia, mas, por exemplo, a Geórgia tem a sua própria taxonomia,
A Arménia, por exemplo, está a desenvolver também uma sua taxonomia. Existem vários outros países asiáticos e da América Latina que também têm as suas taxonomias, o que significa, ou seja, têm as suas definições do que são atividades ambientalmente sustentáveis. Portanto, o que eu estou aqui a tentar dizer é que o que está a acontecer nesta transição para a sustentabilidade, utilizando o setor financeiro como uma alavanca, é algo que está a acontecer em várias partes do mundo. Não é de todo algo só europeu, tenho o privilégio de conseguir já ter trabalhado com o Banco Central da Arménia e em breve vou começar um outro projeto também em África com outro país, precisamente para se dar os primeiros passos nesta tentativa de desenvolver uma estratégia nacional para o financiamento sustentável. Porquê? Porque esta transição para a sustentabilidade faz efetivamente com o dinheiro, ou seja, se queremos ter uma sociedade descarbonizada, então o dinheiro que investimos, o dinheiro que a banca vai emprestando, tem de ter alguns critérios. Não são critérios necessariamente de fechar a torneira para projetos que ainda poluem, porque obviamente a grande maioria dos projetos tem pegada, mas sim encontrar-se um sistema para permitir um aumento do investimento àquelas empresas que estão a fazer a transição e incentivar essa transição. E essa transição implica investimentos e, portanto, aí também o setor financeiro tem um grande papel a desenvolver. E gostava de passar esta mensagem de que, de facto, à volta do mundo estão a surgir várias estratégias nacionais de alinhar os investimentos, alinhar os financiamentos com estes princípios de sustentabilidade, e eu diria que essa é efetivamente a forma como se pode dar a transição, alinhar o dinheiro com o impacto que se pretende da atividade económica. Na minha equipa, nós estamos, porque muita gente, cada vez que eu falava deste tema, muita gente dizia, mas esta questão do financiamento sustentável é só uma questão europeia. E então, muito em breve, vamos lançar um relatório que evidencia que não é. Estamos a fazer uma recolha de informação sobre as várias práticas e políticas de financiamento sustentável à volta do mundo, e só para vos dizer que conseguimos ter pelo menos 8 exemplos de cada continente, o que significa que há de facto muita prática sobre esta transição para a sustentabilidade, através do alinhamento do setor financeiro e do dinheiro com aquilo que efetivamente as empresas vão fazer com o dinheiro e, consequentemente, o impacto ambiental, que critérios que são definidos a priori podem ter ao nível das consequências finais dos impactos que as empresas podem ter e, portanto, de que forma é que eu, tendo critérios como financiador, posso induzir e posso contribuir para acelerar a descarbonização. E eu se calhar ficava por aqui, estou perfeitamente disponível para responder a perguntas, afinal, a Raquel, posso ficar aqui mais um pouco, está tudo tranquilo, está ali uma outra sala a decorrer, mas posso estar aqui, portanto, se tiverem dúvidas, poderei perfeitamente responder. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada a nós, Sofia. Eu agora passava aqui a palavra à colega Rita, que vai fazer aqui um bocadinho a moderação final deste painel. Rita, passo a palavra, obrigada. Olá, bom dia a todos. Eu aproveitava para fazer um bocadinho a ponte com aquilo que era a intervenção prevista pelo Dr. Armindo Pontes, da ADADER de São Tomé e Príncipe, que por motivos de ordem técnica não consegue estar connosco, mas os pontos que ele tinha elencado e que eu acho que pode merecer a pena partilhar convosco, relativamente à realidade de São Tomé, tem a ver que para um país de tão pequena dimensão, a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável veio ajudar muito aqui a que se conseguissem balizar os principais objetivos dos pequenos projetos que têm desenvolvido a região. E nesse sentido também a ADADER, esta associação, que é um potencial parceiro para a implementação destes projetos, porque está muito junto, quer da população urbana, quer da população que trabalha muito ligada à ruralidade. Os principais desafios que ele identificou para São Tomé continuam a ser as questões muito básicas, ou seja, estamos a falar de barreiras básicas como a intermitência no abastecimento de água, a intermitência no abastecimento de energia, que logo de seguida comprometem o funcionamento de infraestruturas como as escolas, por exemplo, e também é uma questão tão básica quanto esta, que é de estar online
podemos ter conectividade, mas sem energia num regime mais seguro é mais difícil. E o que é que isto compromete? Depois outras políticas de desenvolvimento, nomeadamente, por exemplo, a política de desenvolvimento escolar. Estas questões estão neste momento a impactar muito, por exemplo, o fornecimento de alimentação nas escolas, ou seja, por exemplo, existe um plano nacional que prevê o fornecimento de uma refeição quente a as crianças que frequentam a escolaridade obrigatória e neste sentido existe todo um plano de financiamento para as escolas, mas quando chegamos à parte prática é preciso água para cozinhar os alimentos, é preciso energia para confecção e, portanto, isto impacta porque o que acontece é que continuamos a ter o recurso à lenha, continuamos a ter dificuldades na gestão do próprio estoque de alimentos que o próprio governo fornece, muito por conta da não existência de soluções adaptadas à realidade local. E isto traz-nos à segunda parte que ele mencionava e que partilhava, que é um dos grandes desafios que eles sentem é a questão da capacitação dos principais decisores, não necessariamente os decisores governamentais, mas os operadores locais, podem ser os diretores das escolas, os principais técnicos operacionais, para a percepção daquilo que são critérios de dimensionamento para as tecnologias ambientais. É muito difícil perceber que tipo de tecnologias incluir em projetos, que tipo de tecnologias considerar para projetos de desenvolvimento sustentável de uma determinada população, de uma determinada região, sem ter uma capacitação para aquilo que são os critérios, chamemos-lhe de pré-dimensionamento. Ou seja, existe, eu acho que o engenheiro Mama-Sama Embalo também falou disto, ou seja, as tecnologias existem, mas são novas para os mercados locais e é preciso capacitar os interlocutores, que são os operadores das diversas áreas da sociedade, para algum conhecimento básico sobre estas tecnologias e como pré-dimensionar, reunir pelo menos critérios de pré-dimensionamento que permitam depois conceber os projetos, porque depois o que acontece é, existem os mecanismos de financiamento, não só os mais de projetos maiores, mas também de projetos de implementação ao nível local nas comunidades. Estamos a falar de projetos, sei lá, até 50 mil euros, muitos deles às vezes financiados por outros governos, em que é difícil para os agentes locais dimensionarem projetos por falta desta capacitação sobre as tecnologias ambientais e sobre que tipo de dados devem eles ter da realidade local que ajudem depois ao desenho dos projetos. E neste sentido, são bem-vindas as parcerias com entidades portuguesas, inevitavelmente pela questão da barreira, ou da barreira não, do território comum da língua. Isto permite algum empoderamento dos agentes locais, estas questões, iniciativas que visem esta capacitação e também estas parcerias permitem algum empoderamento das comunidades locais e neste caso o Dr. Armindo Pontes identificava um bocadinho este tópico como um potencial tópico de trabalho para, por exemplo, pequenas e médias empresas que têm soluções que são, por exemplo, soluções que permitam alguma operação isolada, não conectada, por exemplo, com a rede ou que permitam alguma interligação com outros projetos e outras realidades já existentes. E, portanto, aqui resumindo a mensagem que me foi passada, era esta questão de empoderar as comunidades locais, quer por via da capacitação, quer por via de projetos que permitam vencer desafios básicos de intermitência de água, intermitência de energia, a questão da confecção contínua, a cozinha, o confeccionar alimentos e as fontes de energia para tal é um desafio,
O saneamento, por muito que existam muitas infraestruturas e muitas vezes fazem-se escolas e outras infraestruturas comuns, depois a questão é que não há mecanismos para assegurar o funcionamento dessas unidades que já estão construídas e, portanto, a operação é um desafio. E de modo resumido, seria isto que foi partilhado connosco relativamente à realidade de São Tomé e Príncipe e que vos deixava. Em relação ao painel desta manhã, ele deu conta não só da experiência portuguesa, nomeadamente a do setor da água, que foi bastante bem explícita pelo Miguel, mas se calhar uma pergunta que se impõe, que é o que é que neste caso o setor da água está à procura, ou identifica assim como principais objetivos nesta procura de parcerias no continente africano, se é que isso é uma coisa que já tenha sido identificada. Se os tópicos-chave, os hot topics, o que é que anda por aí a tentar despertar ou a despertar interesses. Não sei se o Miguel consegue dar-nos aqui um input sobre isto. Sim, vou tentar. Ora bem, eu diria, obviamente o mercado africano tem sido historicamente um mercado no âmbito daquilo que é a internacionalização das empresas portuguesas, um mercado âncora. E isso, obviamente, não é novidade nenhuma, como disse há bocadinho, não é novidade nenhuma, mas é um facto, é que tem sido as empresas, acho que a mensagem é que as empresas portuguesas não têm abandonado o mercado africano. Obviamente a nossa apresentação foi muito focada para a água, mas se virarmos a nossa atenção para o mercado das energias renováveis, isso também acaba por ser bastante evidente. Há várias empresas portuguesas que têm participado em diferentes projetos no âmbito de interligações e construção de infraestrutura de transporte e distribuição, de construção de parques fundamentalmente solar fotovoltaicos. Obviamente, na água, eu creio que há uma imensidão de casuísticas a abordar, porque há países onde, infelizmente, ainda temos que abordar tópicos tão básicos como o saneamento básico, passo o pleonasmo, obviamente. Outros países onde já começa a haver uma apetência para grandes sistemas de tratamento de águas, nomeadamente em particular aqui no norte da África, mas também em países que bem conhecemos, da África lusófona. E, portanto, eu acho que as empresas vão se adaptando àquilo que são as necessidades das regiões e dos países. Essa é a percepção que eu tenho. Uma nota que eu tentei dar há pouco e que gostava de aproveitar para frisar é que nos últimos anos, de facto, o que temos visto é um crescente apetite por outro tipo de mercados. E eu acho que isto não devemos ser indiferentes, porque obviamente o estar atentos a outro tipo de mercados permite obter determinadas referências que são mais, digamos assim, mais do lado da inovação e da inovação tecnológica. O que não significa que, tendo essas referências, não se possam replicar para outro tipo de mercados. Portanto, nós o que temos visto é este balancear entre, e peço desculpa por estar a simplificar muito, entre o volume e a facilidade e a apetência por um maior desafio tecnológico para poder também garantir uma certa capacitação do conhecimento das empresas para depois poder replicar noutros mercados. E, portanto,
Enquanto que, se calhar há 15, 20 anos atrás, era um mercado de volume, de facilidade de acesso, que obviamente também tem os seus riscos. Portanto, riscos de execução, riscos próprios de atrasos, de financiamento, e portanto vejo este maior equilíbrio a dia 2. Dito isto, as empresas portuguesas estão bem implementadas naquilo que são os mercados típicos, os mercados lusófonos, não deixam de estar atentas àquilo que são as oportunidades via multilaterais, e aqui com particular destaque no setor da água do Banco Mundial, mas também, já agora, do Banco Africano, no setor da energia. E, portanto, a mensagem que eu posso passar e reforçar é que vamos continuar a estar aqui, vamos continuar a querer acrescentar valor e aprender, porque também temos muito a aprender, e também a partilhar também algumas das práticas e das melhores práticas que entendemos que podem e devem ser replicadas para alguns dos países a que estamos atentos. Obrigada, Miguel, obrigada. Eu acho que também lhe perguntava, eu aproveitava e colocava-lhe uma questão que surgiu aqui da audiência, que tem a ver um bocadinho com, ou seja, partilhou agora a importância das multilaterais, por exemplo, e a pergunta vai um bocadinho se calhar também nesse sentido, que tem a ver com quais os procedimentos ou linhas de orientação estratégica para integrar as empresas que ainda não estão inseridas nestes mercados para projetos que estejam em vigor ou que estejam sejam pensados a curto prazo nos países lusófonos. Eu acho que esta pergunta depois terei que a fazer aos restantes intervenientes, mas eu acho que o Miguel e a PPA também conseguem dar aqui um aporte, que é quem já conhece, se calhar já vai conhecendo os meandros de tudo isto. Quem quer juntar-se a esta prospecção dos mercados africanos, sobretudo no que toca às energias, esta pergunta vem neste contexto, quais é que podem ser aqui as sugestões em termos de linhas de orientação estratégica? Sim, com certeza. Obviamente, digamos assim, podemos resumir isto em 3 grandes linhas. Eu diria o caminho das pedras, que é o caminho de iniciar um processo de screening de mercado, de identificação, de mapeamento de decisores e feito em casa. Esse é o caminho das pedras. Outra coisa é poder aproveitar o conhecimento acumulado que já existe em associações que prestam este tipo de serviços e que têm, para além de todo um conjunto de ferramentas, dados de inteligência de mercado e acesso a determinados fóruns de decisão e de informação, como a PPA. Não queria fazer aqui publicidade, mas há outras associações, eu posso mencionar, como por exemplo a ALER, que é a Associação Lusófona das Energias Renováveis, sem querer estar aqui a fazer publicidade, mas de facto, para o mercado em questão e para a pergunta que eu creio que foi colocada pela Teiga, acho que poderia ser uma eventual porta de entrada para queimar etapas, o que não significa que não se tenha que fazer o trabalho prévio e o trabalho de casa. É muito importante as empresas adequarem aquilo que é a sua estratégia, o seu posicionamento de risco, as suas competências e fazerem esse mapeamento antes de decidirem entrar no mercado só porque sim. Nesse sentido, obviamente, no âmbito do trabalho ao nível das entidades financeiras multilaterais, que é um trabalho muito importante, eu acho que há um trabalho de acompanhamento daquilo que são os concursos que vão saindo e o entendimento daquilo que é o funil de oportunidades e de que forma esse funil se vai apertando para garantir que os concursos vão saindo, e portanto cada entidade financeira multilateral tem o seu processo, são todos muito parecidos, mas cada uma tem o seu processo, e portanto entender as dinâmicas que vão desde o estabelecimento de um plano diretor ou um plano estratégico para o país, depois aos quadros setoriais, de que forma que as oportunidades se vão avançando e vão garantindo financiamento. Esse é um acompanhamento que entendo que deve ser feito.
e deve ser um trabalho de casa que pode ou não ser suportado por entidades especializadas na prestação destes serviços de identificação, mas depois também há um trabalho local que é muito importante fazer e que é um trabalho de proximidade. Pensarmos que vamos estar no nosso gabinete, ou na nossa sala de estar, ou na nossa sala de reuniões, a milhares de quilómetros de distância, a dizer que vamos fazer aqui uma série de projetos e isto está a ganho, é meio caminho andado para o fracasso, se quisermos. E, portanto, há um trabalho de proximidade que deve ser feito, há um trabalho de entendimento das necessidades locais, de entendimento de como é que, digamos assim, como é que são os setups locais, como é que se faz negócio local. Isso é muito importante e para isso é preciso também investir e estar no terreno. E, portanto, diria eu que de um ponto de vista muito resumido, estas três abordagens podem ser complementares, mas fica a sugestão. Obrigada, Miguel. E isso também nos traz à próxima pergunta que gostava de colocar, quer ao Dr. Prakash, quer ao Engenheiro Mama, que tem a ver com que tipo de dinâmicas locais destacariam vocês para estas empresas portuguesas que querem interagir com os parceiros locais? Eu dou um exemplo, por exemplo, em Moçambique temos participado várias vezes na FACIM, mas haverá outros fóruns onde estes tópicos das tecnologias ambientais já começam a ser mais tópicos de negócio e que possam ser importantes para as empresas portuguesas conhecerem. Como é que é a dinâmica local? E colocava depois a mesma pergunta ao nível da Guiné-Bissau, cuja dimensão é completamente diferente. Como é que ao nível da Guiné-Bissau as empresas, e sendo vocês uma Câmara de Comércio, que tipo de iniciativas... Pronto, obviamente que nós, como parceiros, somos sempre facilitadores e se houver interesse das empresas portuguesas em visitar estes mercados, obviamente que nós somos interlocutores que ajudaremos no que for possível a que se criem, a que se façam visitas técnicas, a que se façam reuniões, mas com certeza há iniciativas locais que podem ser importantes, pelo menos nós percebermos como é que costumam funcionar, para as podermos considerar nos nossos planos de atividades. E depois, claro, obviamente, estar em contacto mais direto convosco, aqueles que possam assim ter interesse. Não sei se, talvez, começava pelo Dr. Prakash. Sim, muito obrigada, Barros. Aproveitá-la a cumprimentar. É sempre um prazer estar aqui. Indo diretamente à questão, eu diria que sim, não só através da FACIM, Moçambique tem vários outros eventos em que podemos capitalizar a experiência que Portugal tem. Eu costumo dizer que os portugueses dão cartas em várias áreas e esta é uma delas, onde os países lusófonos têm essa prerrogativa de poder aproveitar a experiência acumulada que Portugal tem. Só para dar um exemplo, nós agora, dia 21, 22 e 23 de junho, vamos ter a CASP, que é a Conferência Anual do Setor Privado. É uma conferência que fazemos todos os anos, com a presença do chefe de Estado e os ministros todos. É um formato ímpar, Moçambique já faz há 20 anos, mas não é só uma conferência que tem por finalidade reunir parceiros do setor público. Nós já passamos por uma fase em que falamos na presença, fazemos um balanço da matriz do setor privado com o governo nessa conferência.
poderei fazer depois chegar os convites para este grande evento. Eu penso que vale a pena, e não só assistir à conferência, mas também fazer a inscrição, porque dos 3 dias temos um dia só dedicado a negócios, né? Que nós chamamos no dia 1, no primeiro dia, que é dia 21, onde há uma sala de negócios, como esta virtual, mas de forma presencial, onde se pode inscrever às empresas, onde estão reunidos todos os stakeholders, a nível da banca, a nível de outros interessados, e onde são apresentados os projetos. Se calhar seria interessante ver aqui, através da APMETA, a representatividade de algumas empresas portuguesas. Porque, quer queiramos, quer não, temos que admitir que temos muito a aprender com Portugal nessa área de ambiente, tecnologias ambientais. Aliás, devem estar recordados, nós fizemos várias missões há uns anos, viradas mesmo para resíduos sólidos, e não só, a nível das águas, e penso que teve o seu impacto nos nossos países. As coisas começaram a melhorar, e um dos grandes problemas que nós tínhamos, eu lembro, há 6 ou 7 anos atrás, era o quadro regulatório. Era um dos grandes impedimentos para que pudéssemos fazer investimentos, ou que estas áreas fossem atrativas para o investimento. As coisas estão a funcionar, e cada vez mais. Gostei muito da intervenção da Sofia, em que mostra que é preciso preparar o terreno, quer dizer, mesmo a nível de financiamento, é preciso direcionar o dinheiro com a modernidade, no sentido de tornar a sustentabilidade presente. E acho que é todo um trabalho, e se calhar, não sei se consegui responder à sua pergunta, mas dizer que sim, e gostava já deixar este convite para cá. Recorda-nos a data? Recorda-nos a data, por favor. É 21, 22 e 23 de junho. Já próximo mês, sim. Ok. Mas vou fazer chegar os convites, os programas e tudo o que é necessário para poder Para nós divulgarmos também junto das empresas. Sim. Está bem. Obrigado. Obrigada. Engenheiro, como é que é a dinâmica, ou que iniciativas destacaria ao nível da Guiné-Bissau? Muito obrigado pela pergunta. Eu penso que, no fim da minha locução, eu fiz logo um convite, deixei um convite à Pimenta, não é? Pronto, é base desse meu convite, não é? Queria relançar o seguinte: nós temos um passado de organização através do Bissau Racing, e convidamos certos empresários no quadro do PALOP, não é? No quadro da UMOA, no quadro da CDAO, para os empresários pudessem vir participar no evento. Mas vamos ter brevemente, não é? Já temos outro convite no quadro de Saurese. Pronto. Nós, no passado, fazemos uma missão, organizamos em parceria com no quadro de Confederação Empresarial da CPLP, através do Instituto de Formação da CPLP, não é? E a Câmara de Comércio, numa parceria, fizemos organizar missões empresariais a Guiné-Bissau, não é? Isso é no 2018, 2019. Portanto, viemos a trombar com isso, essas missões com o decorrer do Covid. Mas podemos retomá-lo. Podemos convidar outra estrutura, pode ser a Pimenta, no quadro do nosso protocolo, podemos fazer. No passado também, como sabes, nós já fizemos com a Câmara Agrícola Lusófona. Na altura eu era presidente da ANAC, que é a Associação dos Agricultores, no quadro de parceria com a Câmara Agrícola Lusófona. Organizamos missões empresariais, tanto aí de Portugal, nos quadros da PALOP, não é? No quadro da CPLP, a virem visitar, e algumas empresas mesmo
acreditaram e essas empresas já estão aqui a trabalhar, a funcionar, não é? Tanto no quadro dessas missões. E eu penso que a Câmara de Comércio, neste momento, está engajado também a fazer uma missão, a organização de um fórum, não é? Com a FOACI. FOACI é a Confederação das Câmaras de Comércio a nível da CDAO. E já falamos na Assembleia passada e vamos organizar isso recentemente. Penso que depois de fixarmos a data, nós iremos já a convidar algumas empresas através da Pimenta para que possam, empresas portuguesas, empresas através da Palopes, a participarem também, a visitarem a Guiné-Bissau para verem o que podemos identificar áreas possíveis, não é? No quadro de fazermos parceria e negócios. Portanto, a Câmara está disponível e estamos trabalhando nesse momento. Apesar, neste tempo, com dificuldades que temos, não é? Merecido desde a aparência da Covid, mas estamos a funcionar, não é? Portanto, como sabem, temos a pleira do caju que está bloqueada desde o ano passado, não conseguimos grandes compradores, e temos um estoque ainda a restar para fazer trabalho. Pensamos que no futuro vamos ter empresas portuguesas interessadas na transformação local desta castanha, não é? Que podemos fazer negócio. Portanto, neste momento, temos uma estrutura que está a trabalhar no quadro com esse Rising, com o PNUD, não é? Com as 3 embaixadas, Cabo Verde, África do Sul e Nigéria. Portanto, estamos a trabalhar com o setor privado, neste caso, que é a Câmara de Comércio. Estamos a trabalhar na organização do fórum, talvez que vamos ver a data e não, a data já está mesmo na rede social, mas vamos enviar isso para que possam ver possíveis empresas a nível dos Palopes, a nível da CPLP, interessadas a virem participar nesse encontro. Obrigada. Eu acho que esse é um grande objetivo que a APMETA tem, é conhecer de vocês aquilo que são as iniciativas locais onde estão e participam empresas e que podem ser fóruns para também as empresas portuguesas interessadas interagirem localmente e, portanto, ficamos não só a aguardar essas informações, mas também aqui partilhamos que vai ser um esforço que queremos melhorar, é exatamente estes canais de comunicação de eventos que sejam relevantes, que vocês, que são agentes locais, identificam como relevantes. Para nós, muitas vezes é difícil, ou seja, para nós quando digo nós, digo as empresas portuguesas, uma coisa são empresas portuguesas que têm já esta ideia, esta intenção mais concreta, e para essas, obviamente, as missões empresariais são sempre um instrumento relevante. Mas empresas que estão na fase exploratória, na fase da percepção se existe esta empatia de modelo de negócio, se existe realmente esta oportunidade versus o risco que cada empresa pode tolerar, muitas vezes a participação nestes fóruns, a identificação o estabelecimento de relações e contactos locais é da extrema importância. E, portanto, destacaria aqui este papel humilde que as associações como a APMETA podem ter, mas que através da sua rede de parceiros internacionais, da qual vocês fazem parte, podemos aqui tentar agilizar a chegada desta informação às empresas portuguesas que trabalham no setor das tecnologias ambientais. Uma coisa que eu acho que também é de destacar e que o engenheiro Mamasamba Embalo falou, e que a APMETA também tem percebido nos últimos tempos, é que a questão das tecnologias ambientais, de momento, não está só nos setores água, resíduos, energia, mas está sobretudo nos principais setores económicos, ou seja, já há uma maior e melhor percepção das necessidades ambientais do setor da agricultura, do setor mineiro, e, portanto, existe aqui também uma porta aberta para soluções que sirvam a estes setores para que se possam explorar oportunidades.
E neste contexto também acho que será importante destacar para as empresas portuguesas que muitas vezes a participação em fóruns, em eventos, muitas vezes mexem mais estes setores produtivos e menos o setor, vá lá, do ambiente, porque ainda não é um setor consolidado, são na mesma importantes pontos de interação com os agentes locais. O engenheiro falava das oportunidades na agricultura, no caso da Guiné-Bissau. O Dr. Prakash falava da questão, por exemplo, exatamente do setor mineiro em Moçambique. Estes são grandes forças motrizes para as tecnologias ambientais e neste momento, efetivamente, começa a haver alguma demanda que importa ter debaixo do olho. Eu acho que tentámos ou conseguimos cumprir aqui mais ou menos o tempo a que nos propusemos. Tentámos que houvesse um intercâmbio exatamente destas experiências ou daquilo que são as oportunidades e desafios em várias geografias, graças aos nossos interlocutores locais, os nossos parceiros, alguns de mais longa data, outros mais recentes. Mas não sei se existem mais questões e comentários dos participantes que nos acompanham a partir da plataforma, mas acho que estamos de parabéns todos porque conseguimos, num curtinho espaço de tempo, dar aqui um bocadinho um panorama desta nossa colaboração que acho que será útil às empresas portuguesas. Queria agradecer a todos mais uma vez a vossa participação, a vossa disponibilidade e recordar, Raquel, não sei se queres ser tu a ficar a fazer aqui os avisos finais, mas a recordar que esta gravação estará disponível em breve na plataforma e que desafiamos os participantes que estão online a interagirem com as empresas e com as entidades. É isso mesmo, é isso mesmo. Sim, portanto, está marcada para as 14h30, hora de Portugal, o início das reuniões B2B até às 17h, hora portuguesa. Portanto, convido a todos a que voltem à plataforma, explorem, entrem em contactos com as várias empresas, os participantes deixem os seus contactos na área de networking, portanto, passem na área de networking, que é muito importante. Agradecer novamente a presença de todos. Vamos ter no próximo dia 18, esta quinta-feira, o último dos 4 encontros que agendámos, que agora é com África, com mercados de África na lusófona, onde iremos também estimular aqui as oportunidades que existem entre Portugal e os países da África na lusófona. Portanto, convido a todos que se inscrevam no site da APMETA para este novo encontro. Todas as entidades também que tenham interesse em ter stand poderão ter neste novo encontro. Tem apenas que indicar essa manifestação de interesse com a APMETA, portanto, sejam parceiros internacionais, sejam entidades portuguesas, podem ter o seu stand sem qualquer custo associado e assim promover estas ligações. Muito obrigada a todos e a APMETA fica disponível para alguma questão que tenham ao longo do tempo. Os nossos contactos estão no site da APMETA e convido também a subscreverem a nossa newsletter. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada.